Hoje é o dia de falar de uma das grandes lendas da internet. Hoje eu vou tentar, eu vou dizer alto e bom tom, tentar falar a respeito de Don't Hug Me, I'm Scared. Eu vou tentar explicar tudo que tá acontecendo, o que é esse negócio, o que é essa série icônica da internet. Todo mundo, quando eu falei, eu só citei Don't Hug Me, I'm Scared, a galera já ficou louca, que eu lembro até hoje do tipo, eu achei incrível como que as pessoas estão gostando desse tipo de vídeo, né, falar de coisa na internet. Eu não esperava esse tipo de coisa, mas vamos então falar a respeito desta série, que é incrível. Tem pouquíssimos vídeos, mas dominou a internet e é simplesmente uma das coisas mais loucas e incríveis que a gente já viu por aí. Bom, eu vou tentar explicar melhor ao decorrer do vídeo o que tá acontecendo e por que vai ser um parto para eu explicar Don't Hug Me, I'm Scared, tá bom? Então, pessoas, muito obrigado já por estar assistindo. Eu agradeço demais por você estar já aqui. Quero pedir então, pessoas, estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Tá caminhando, tá chegando cada dia mais perto. Já quero pedir pra vocês um gostei no vídeo e também se inscreve no canal. Se inscreve, pô, vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês gostem dos nossos conteúdos, né? Estamos trazendo aí um vídeo ao meio-dia e outro às 6 da tarde. Então, pessoas, já não perde mais tempo e se inscreve pra você, né, ficar por dentro de tudo o que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Vou tentar explicar Don't Hug Me, I'm Scared. Tentar contar toda a história que tem por trás dos episódios muito loucos e insanos que essa série que, sabe, é incrível e também muito, mas muito misteriosa. Eu falo que eu tenho meio medo de explicar Don't Hug Me, I'm Scared, porque existe já a primeira coisa que eu já tenho que falar logo de cara. Todas as teorias, ou prováveis histórias, ou prováveis coisas que vier de Don't Hug Me, I'm Scared, segundo os próprios criadores, é canônico. E isso abre pra uma coisa extremamente complicada, que é, você tem todos os vídeos, você assiste todos eles, mas o difícil é que, se tudo que as pessoas criam em volta de Don't Hug Me, I'm Scared é canônico, logo todas as histórias e todos os pontos de vista que você conseguir interpretar de Don't Hug Me, I'm Scared são reais, até coisas absurdas, porque a ideia da série, e eu vou explicar isso vendo, né, tentando passar por cada Don't Hug Me, né, tentando passar por cada parte, né, dos episódios, porque a ideia da série é que você não se prenda e que você não fique preso à sua criatividade, sabe, tipo, você não fique refém, mas você seja criativo, é isso que eu quis dizer. Você não fique refém de algumas ideias e não fique refém de algumas coisas que já são planejadas no mundo ou algo que já foram criados por outras pessoas, mas você ter a sua interpretação e você ter a sua ideia. Eu peguei várias teorias, eu li desde quando eu soltei o vídeo, eu revi toda a série e eu fui vendo outras interpretações de outros vídeos pra tentar chegar no que eu acredito que seja o mais perto do que os caras, né, os criadores originais estão tentando fazer ou estão tentando, né, passar a mensagem, né, a respeito de tudo que é essa crítica muito massa e muito louca a respeito até da própria mente humana. Eu tô falando isso porque é muito fácil você pegar a ideia de alguém e tomar aquilo como verdade. Eu falo isso por causa dos meus vídeos. Muita gente toma o que eu falo como verdade, dependendo do jogo, dependendo do que for, e tipo assim, você pode pensar por você mesmo, você pode ter suas próprias teorias, seu próprio ponto de vista, e eu posso estar errado. Eu não estou aqui dizendo que é a verdade absoluta. Por isso que isso é uma das coisas mais incríveis de Don't Hug Me, I'm Scared, e por isso que faz sentido os próprios produtores, criadores do Don't Hug Me falarem que tudo que você falar ou tudo que você teorizar é canônico, porque o universo de Don't Hug Me, ele critica basicamente esse negócio de você ter a mente fechada pra tudo. Você pode ter a interpretação do que você quiser pra todas as coisas. E como é Don't Hug Me, no Don't Hug Me pode ser qualquer coisa de qualquer parada. Mas, até extrapolando um pouco, eu falo de outros vídeos, de outras coisas, de várias paradas, sabe? De SCP, de Duck Season, FNAF pra caramba, Undertale pra caramba também. E é claro que eu posso estar errado. Como muita gente fala pra mim de Undertale, que Kena, na verdade, uma criança que caiu e ela era boa. Mas eu acredito que não. Eu acho que ela era uma criança ruim, movida pelo ódio e tal, movida pelas coisas ruins. E tem muita gente que acredita nisso. O que tá certo e o que tá errado
Ninguém sabe. E ninguém vai saber até Toby Fox falar tudo em Deltarune. Mas, de novo, eu posso estar errado. E não tem problema nenhum você estar errado. Você aprende com seus erros e aprende a melhorar. Mas o legal do Don't Hug Me é isso. Você pode ter a sua interpretação, as suas ideias, que elas vão ser de verdade. Pois é o seu ponto de vista. E você foi criativo e não pensou conforme as pessoas mandaram você pensar. E isso é uma das coisas que é criticado em toda a série. Eu já tô pegando esse ponto, pois é a maior crítica de Don't Hug Me. Na verdade, Don't Hug Me, I'm Scared é dividido por várias camadas de crítica. Eu tô tentando passar um geral por todos os episódios, sabe? Por todos os episódios eles têm um padrão. E o primeiro padrão é justamente esse. Vem alguém trocar ideia com eles e fala assim, ah não, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você tem que pensar desse jeito, por aí vai. Mesmo que esses pensamentos estão errados. Por exemplo, o próprio primeiro episódio tem lá um papelzinho falando, não, ó, você tem que fazer essas coisas, por aí vai. E aí o papelzinho chega e fala assim, não, mas verde não é algo criativo, você não pode ser criativo. Você tá louco, você tem que desenhar o que todo mundo já gosta, o que todo mundo já aceita. I'd paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Tem um episódio, por exemplo, do tempo. O tempo ensina as coisas mais erradas do mundo pra crianças e fala o que a criança tem que realmente pensar ou não. Tem até coisas provando, tipo assim, tem um símbolo de uma suástica e uma equação na lousa. Aquilo, na verdade, interpretando da forma coerente, seria tipo assim, ué, o que o Einstein tem a ver com o nazismo? É louco a esse ponto. E esse detalhe foi o que me quebrou. Na verdade, foi o que me deu o start que Don't Hug Me, I'm Scared é muito mais profundo do que a gente imagina. Acontece o seguinte, esse cara, Tempo e todos os outros que passam nos episódios, eles estão tentando ensinar e lobotomizar a cabeça dos personagens, sabe? Fazer com que eles pensem de uma outra forma, de uma forma que provavelmente a televisão queira, ou que a mídia queira, ou que os diretores e donos do programa queiram que essas pessoas pensem. Eu vi esse detalhe do nazismo e o Einstein, porque o Einstein, na verdade, ele era alemão. E o Einstein, sendo alemão, ele foi um dos precursores da física, e sabe, um dos grandes gênios da física. E muita gente atribui ele à criação da bomba atômica. E ele era alemão. E aí muita gente falando assim, ah, então o Einstein poderia ser nazista. Já fazem essa soma. E tem várias pessoas querendo que esse tipo de coisa fosse verdade. E muitas pessoas pensaram na época que isso era verdade. Mas o Einstein, ele era judeu. Tipo assim, como que um judeu apoia o nazismo, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas aí, o próprio Einstein, ele foi exilado e saiu da Alemanha pra... Eu não lembro qual país que ele foi, mas ele não concordava com o nazismo, pelo amor de Deus, sabe? Meu Deus, coisa absurda. E aí, foi isso que, tipo, quando isso tava na lousa, quando eu vi isso, eu falei, mano, mas isso é completamente desconexo, é completamente errado. E tava lá o relógio tentando ensinar isso. Não diretamente, mas ensinando outras coisas absurdamente erradas pros personagens de Don't Hug Me. Outra coisa, por exemplo, Don't Hug Me, I'm Scared 3, ele vai falar que, tipo, só existe um tipo de relacionamento, só existe uma coisa que é verdade, existe uma coisa que é certa, existe uma parada que é a verdade. E do nada vira... O episódio virou um culto religioso. O bagulho virou um culto, uma seita. And all we're asking you to do Is change your name. clean your brain, forget about anything you ever knew. And your heart will vanish home. And our love will never go. Now wear this ring And join the king. and you will never be alone. Sabe? Onde, tipo, se você aceitar, você vai ter a mulher que você quer, que não sei o quê. Isso é pra uma criança, cara. É muito bizarro. É, de novo, querendo fazer com que as crianças pensem da forma que a mídia quer, da forma que as pessoas, né, os diretores, as pessoas, né, acima, querem que as pessoas pensem daquela forma. E isso é tão bizarro nos dias de hoje, porque a gente tá vendo justamente isso. A gente só vê as pessoas querendo que você pense da forma que elas queiram que você pense. Tem muita gente querendo que você só pense daquela forma, como se não existisse mais nada além daquilo. Porque aí a gente pode entrar num paralelo do tipo, do que é certo e do que é errado. E o certo ou errado é uma linha tênue e muito complicada, dependendo do ponto de vista da pessoa. Olha o nível que Don't Hug Me, I'm Scared vai. Porque o que é o certo e o que é errado vai depender de cada pessoa. Tem coisas que são comumente, né, da sociedade que são extremamente erradas. Mas o problema é essa coisa de você querer que as pessoas pensem padronizadamente, sabe? Pensem só daquela forma. Então, tipo assim, tem um episódio
episódio 4, que é um planetinha, né? É um computador que vai ensinando as coisas e ele vai falando o que você pode fazer e o que você não pode fazer na internet. Então, tipo, todos os tutores ou mentores de cada episódio ensinam coisas erradas e a grande crítica é do tipo, você pode pensar diferente, você pode ser criativo, você pode sair do mesmo padrão de pensamento, ter as suas próprias ideias e ter os seus próprios pontos de vista. É por isso que quando eu falei a respeito da história, e isso faz total sentido os caras falarem que é canônico, porque todos os episódios são uma grande crítica a esse tipo de coisa, de você travar a criatividade das pessoas. É claro, eu não posso deixar, né, de falar que Don't Hug Me tem, né, várias camadas, que nem eu falei. Tem essa camada da criatividade, mas também tem a camada do tipo, algumas pessoas falando, principalmente nas teorias, que existe esse lado onde você trava o artista. A gente sabe que a gente vive numa época onde muita gente tenta fazer de tudo. Principalmente hoje, que é muito fácil fazer as coisas, que é totalmente livre. Hoje a gente tem o YouTube, que você pode subir um vídeo, mas a gente sabe ao mesmo tempo que você tem certas regrinhas que você precisa seguir. E às vezes isso pode ferrar a vida das pessoas. Porque, por exemplo, não criticando tanto o YouTube, que é a plataforma que basicamente me deu tudo que eu tenho, ele tem suas regras e também tem os seus padrões e tem as suas, como posso dizer, tem a sua maneira de funcionar. E tem vários criadores e várias pessoas que passam, ou que estão passando pelo site, que fazem um trabalho absurdamente maravilhoso e que não são recompensadas por isso. Don't Hug Me também vai criticar esse tipo de coisa, onde as plataformas, né, ou quem está por cima da diretoria, ou quem manda, né, e que tá colocando a plataforma ali, tipo assim, vai obrigar o artista a fazer aquele tipo de coisa, que é o que dá certo pra todo mundo, que é o que dá certo, que é o que as pessoas estão mais enganjadas, estão mais querendo assistir. Isso é uma crítica, por exemplo, pra várias outras pessoas que são criativas e que querem fazer outras coisas, que nem, a gente sabe que a realidade, por exemplo, da galera que faz animação é muito ruim, porque o YouTube paga por cima das pessoas que assistem mais os vídeos. Então, quanto mais a pessoa assiste, mais a pessoa é recompensada. E dentro do Hug Me fala justamente disso, onde, por exemplo, acho que é no episódio 5, onde vai também ensinar a respeito de comida, tem coisa de gel, tem coisa de cola, tem os negócios, sabe? É muito bizarro ali, porque tá o cara vermelho ligando lá de fora. Tá certo que no episódio 4, o cara vermelho, ele começa a perceber esse tipo de merda. Ele começa a perceber que o programa, o Don't Hug Me, I'm Scared, tá saindo dos trilhos. E por tá saindo dos trilhos, ele começa a querer puxar o cabo que tá funcionando tudo isso. E ele tá querendo chamar os amigos dele, chamar o Amarelo e o Patinho, pra querer sair fora junto. Cara, mano, a gente pode sair fora, a gente pode fazer outras coisas. Sai daí, vamos sair daí, porque não funciona. Esse programa tá querendo manipular a gente. E aí no Don't Hug Me 6, que é a respeito de sonhos, ele vai também tratar desse tipo de coisa, onde tem um artista que é, tipo, o cara vermelho. Eu tava no trabalho pensando outras coisas, querendo fazer outras coisas, mas eu tava no trabalho porque você precisa. Tava lá pelo dinheiro. Isso é muito ruim. E quando isso cai naquela coisa que você gosta, que é o que também fala, né, na série toda, porque dá pra você ver que o cara vermelho, ele sempre quis ser um comediante, ou sempre quis fazer um show pra alegrar crianças e por aí vai. Então ele era meio diferente dos outros. E aí, mostra até no trabalho ele brincando, né, como se fosse uma criança mesmo, querendo fazer um show pra criança. Wouldn't it be funny if one of these files came alive? Yeah. I am a file and you put documents in me and a file. E aí, o cara vermelho, né, o vermelhão, ele até faz uma apresentação e aquilo não é tão bem aceito, as pessoas não sabem receber muito bem. Being creative, how do you get the idea? I just try to think creatively. When you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Or maybe to you, but not to me. E aí tem um personagem icônico que é o Roy, que é o pai do Amarelo. E aí o Roy, ele pode ser uma das pessoas que comprou, né, os direitos do Vermelho de fazer um programa infantil. Tanto que em várias coisas, em vários créditos de todo Don't Hug Me, I'm Scared, aparece o final escrito Roy, que é o pai do Amarelo. Então, tipo, o pai do Amarelo tá constantemente manipulando o programa, colocando o produto dele, colocando as coisas que ele quer. E o Vermelho tá querendo sair fora disso. Tipo, eu me arrependi de querer vender a minha criatividade, de vender aquilo que eu gosto, pra colocar as coisas que uma outra pessoa queira, porque ela tá me dando dinheiro pra isso. E aí, tanto que tem até um paralelo que quando ele tá nesse episódio 4, ele descobre, ele explode a cabeça, né, quando ele vê uma cena, sabe, que as pessoas fazendo um negocinho meio podre até, ele meio que descobre o YouTube, que ele pode fazer as coisas criativas e ter o apoio dessas pessoas fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama fazer.
manipulação de artista, sabe? Que o artista só pode fazer aquilo lá, de prender a criatividade das pessoas, de prender o pensamento das pessoas em cima daquilo que o programa quer. E que a mídia, às vezes, quer fazer você pensar da maneira que ela queira que você pense. Isso é meio que uma crítica enorme a esses programas infantis. Principalmente, é um grande paralelo, tanto que vai ter vários vídeos falando, né, da época, que é 1955, que é outra coisa que eu não posso deixar de fora desse vídeo, falando da crítica a programas que tentam manipular as crianças, show de programas infantis que tentam colocar coisas na goela abaixo das crianças para elas pensarem do jeito que alguma pessoa mais velha queira que ela pense. E eu falo a respeito desse tipo de manipulação porque isso tá em todos os episódios. Eu falo por causa disso aí porque tem um paralelo muito, muito importante. Em 1955, que é o ano, 19 de junho de 1955, que é o ano da série, foi aonde, no Reino Unido, tanto que tem um símbolo de Libra, né, que é o dinheiro do Reino Unido, fala que o pessoal daquela época tava começando a botar propaganda na televisão. Foi um grande boom, sabe, de colocar programas infantis, de programas de tudo que é coisa, onde a televisão ela tinha mais poder pra falar com as pessoas, de botar propaganda em tudo que é coisa. Colocando propaganda em tudo que é coisa, você pode influenciar as pessoas pro bem ou pro mal. Tanto que tem até uma parte que tem um cigarro, um personagem que é um cigarro. Tipo, isso no programa infantil, você tá querendo vender cigarro pras crianças. É meio que sério isso. Porque também naquela época, em 1955, fumar era algo de boa. Era algo bem visto pela sociedade. Não tinha ainda grandes estudos ou grandes coisas falando que o cigarro fazia mal, sabe? Não tinha nada falando que o cigarro era tóxico, por exemplo. E você falar isso pras crianças, tipo, de boa, já vamos fazer elas ficar viciadas desde a infância delas. Eu não tô zoando, isso realmente aconteceu naquela época. É muito bizarro pensar isso hoje em dia. Tanto que as pessoas, nessa época, elas estavam querendo fazer com que a televisão fosse até um pouco mais independente. Mas aí veio os grandes conglomerados, grandes empresas e socando propaganda até as tampas. E as televisões falaram assim, a gente não tem o que fazer, cara, senão a gente não paga a conta, basicamente. Mas o Don Hugme tá falando que, tipo, tem sempre uma alternativa, tem sempre algo que você pode fazer pra ser criativo e se sustentar com isso. Ou seja, dá certo. Só depende de você querer fazer e de você querer sair dessa curva. Passar por essa lobotomização, essa coisa de querer formatar a cabeça das pessoas. É também falado a respeito do 19 de junho, que é dia dos pais, porque, como eu falei, o Roy é pai do cara amarelo. E ele tá pegando o próprio filho dele e fazendo o filho virar uma máquina de dinheiro, que é outra crítica que Don Hugme também faz. Sabe, esses programas que quiseram colocar crianças pra apresentar com tudo que é tipo de coisa. Nos anos, acho que até nos anos 50, até os anos 90. Até agora no YouTube. Até hoje no YouTube, pra falar a verdade. Tem gente que explora criança pra ganhar dinheiro. Agora o YouTube deu uma cortada nesse tipo de coisa. Mas até um tempinho atrás, tipo 1 ano, 2 anos, era extremamente comum você ver canais que colocavam crianças, sabe, nos seus vídeos, colocavam crianças em tudo que é coisa. E tinha até um dos grandes canais que ganhava muito dinheiro, que fazia unboxing e review de brinquedos. E quem apresentava era uma criança, mas eram os pais filmando, eram os pais editando, eram os pais botando a criança pra fazer tudo. Então, tipo, isso também aconteceu nos anos 80 e 90, onde crianças apresentavam, crianças faziam as coisas, crianças estavam apresentando pra dar empatia pra criança, pra molecada ficar ali louca, vendo tipo, olha, uma criança na televisão, então não sei o que. Foram os programas infantis que usavam a criança de tudo que é jeito. A Xuxa Verde não me deixa mentido, tão escroto que às vezes ela lidava e tratava com as crianças, velho, nos anos 80 e 90. Então todas essas críticas estão dentro do Don Hugme. Então eu acredito que a história, no fim das contas, de tudo que tá acontecendo nessa série, é uma grande crítica aos veículos de mídia, principalmente a essa época. Como eu falei, a série se passa em 1955. Tem os vídeos do Kickstarter que provam isso. E tem, sabe, os produtores do programa prenderam os bichos, sabe? Prenderam os bonecos ali e estão querendo usar eles pra ganhar dinheiro. Tanto que o cara, ele fica gritando dinheiro, 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 dinheiro toda hora. E quando ele faz isso, ele tá atestando que é literalmente uma máquina de imprimir dinheiro, onde estão usando um programa infantil pra atrair as pessoas pra ganhar uma grana. E o Roy, que é um dos grandes patrocinadores do programa, né, tá colocando as coisas que ele quer e fazendo os pensamentos dele serem colocados no show, serem colocados no programa, utilizando os personagens pra passar uma mensagem que ele quiser. Então ele tá manipulando todo mundo e manipulando os personagens pra colocar aquilo que ele deseja. E formatar as crianças, né, pros pensamentos, para crescerem com os pensamentos que ele quiser, e enfiar de propaganda para as crianças consumir, pedir pros pais para comprar. E essas besteiras todas que aconteceu nos anos 50 até os anos 90, foi muito comum esse tipo de coisa.
Até hoje em alguns canais, né? Mas eu não vou citar os nomes porque aí é acusar golpe demais. Pessoas, isso é a história de Don't Hug Me, o que é, e o que significa e as bases de teorias que tem dentro dessa série. Mas a série é tão densa para pouquíssimos vídeos que se vocês gostarem, se vocês curtirem, a gente pode fazer uma análise de cada episódio, mostrando para vocês alguns detalhes e o que significa cada coisa e o que cada coisa vincula com cada qual. Tem muita coisa legal, claro, já estamos, né, vendo aí, e vai ter a segunda temporada de Don't Hug Me. Na verdade, já vai fazer um ano que saiu a série, ou não, vai fazer 2 anos que os caras lançaram um teaser, que é o Wake Wake, né? Então, aparentemente, o show não morreu e vai para uma outra linha, tentando criticar outras coisas que a gente ainda não tem tantas ideias. Mas pode ser que venha na mesma pegada da primeira temporada, a gente tem que esperar pra ver. Lembrando, eu esqueci, Don't Hug Me, I'm Scared tem cenas bizarras de órgãos humanos e sangue. Então toma cuidado. Se você for menor de idade, talvez você fique um pouco impressionado com o negócio, tá bom? Então, molecada, muito obrigado por ter assistido. Deixem nos comentários o que vocês acham e também as suas ideias de Don't Hug Me, I'm Scared. Beleza? Muito obrigado por tudo sempre. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o gostei e também se inscreva no canal para não perder outros vídeos de Don't Hug Me e de outras coisas legais que nós vemos pela internet. Beleza, molecada? Muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.